companheiros, amigos, irmãos, venha leves pensando bem. A nossa alegria é de companheiros, amigos, irmãos. Olá pessoal, boa noite. Então hoje nós vamos estudar mais um pouco do Livro dos Espíritos, nessa parte de introdução ao estudo da doutrina espírita. Hoje nós vamos ver os itens 14 e 15 da introdução. Tá? Vamos falar sobre as questões de ortografia, da loucura, a ortografia dos espíritos, as mensagens. E eu quero agradecer por mais essa oportunidade, tá, de estar aqui conversando com vocês. Tá? Então vamos à leitura da nossa página de abertura da noite de hoje, tá bom? Hoje vamos ler como página de abertura enfermidade, tá? Essa é a mensagem. Está no capítulo 28 do livro Pensamento e Vida, do médium Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. Tá? Então vamos agora, vou colocar na tela aqui para vocês, para a gente poder acompanhar junto. Tá? Então vamos lá. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente incuráveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa, atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõe desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos, por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos,
glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar ao suicídio indireto. Bom, então com essa leitura, de agora, nós já podemos entender um pouco de partes daquilo que vamos conversar hoje. E agora então, vamos para a nossa prece de início do estudo da noite de hoje, tá bom? Vamos lá para a nossa prece. Agora vamos fechar os nossos olhos, vamos limpar as nossas mentes e vamos nos concentrar, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos ter essa conversa hoje, pedindo que toda a proteção para o desenrolar do estudo da noite de hoje. Vamos agradecer e também vamos pedir para que as energias positivas, as chuvas de bênção possam adentrar nas nossas casas, nos nossos lares, nesse momento que estamos assistindo esse estudo e vibrando juntos, e não só nas nossas casas, mas em qualquer local que porventura estejamos assistindo nesse momento ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, com toda a proteção da espiritualidade, amigo, nossos mentores, e principalmente de Deus e nosso Mestre Jesus. Que assim seja, gente. Vamos lá para o nosso estudo, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. É isso aí. Bom, após a nossa leitura da página de abertura e a prece inicial, vamos agora ao prosseguimento do estudo da noite de hoje. Investigadores do Reino Unido e também o professor Guillaume Thierry, da Universidade de Bangor, publicaram na revista internacional Frontiers in Psychology um estudo sobre o tratamento do AVC e Alzheimer com poesias. O estudo demonstrou que o ser humano tem uma apreciação inconsciente de obras poéticas e o fenômeno estaria ligado a aspectos da construção do texto, como a rima e o ritmo. Tá? Para Frederico Garcia, já outro pesquisador, psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, o trabalho britânico recorre a uma abordagem inteligente. Tá? Porque ele explica que o nosso interesse, inclusive, pela poesia, não só ocorre pelo conteúdo, tá? Mas também pela rima e pelo som. Ou seja, é a estrutura e a fonética. Então, gente, olha só que coisa boa. Recitar poesias ajuda a prevenir Alzheimer e possivelmente Parkinson e depressão também. Ajudam nesses quadros. Quem for atento vai perceber os diversos tipos de mensagens que os espíritos vêm ditando, também em forma de poesias, e são muitas. Percebemos, nesse caso, com a ajuda da ciência, mais um aspecto nos trabalhos da espiritualidade, buscando, inclusive, sempre nos ajudar, principalmente. Há muito ainda que a gente precisa aprender. E há uma grande variação de formas e linguagem nas mensagens mediúnicas escritas e faladas. Mas é como diz Kardec, no item que é o objeto de estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, a introdução, item 14.
da introdução. Para os espíritos, sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo e a forma não é nada. Tá? Então, uma vez livres da matéria, a linguagem usada entre eles é rápida, porque é pensamento. Bons espíritos nos transmitem seus conselhos, seu carinho, suas ideias. O problema é que existem atritos e a mensagem original chega no mínimo um pouco alterada, dependendo, é claro, né, do médium e também dos ouvintes. São partes importantes desse processo. Nem sempre a ortografia, aqueles que ficam comparando, ou mesmo a caligrafia, são precisas, são exatamente iguais. Assim, a caligrafia, né, nem sempre vai ocorrer igualzinho, tá? A do espírito familiar, né? Por exemplo, comparativamente quando ele era encarnado. Por vezes, inclusive, pessoas criticam por não entender a mensagem mediúnica e aí dizem que está mal escrita. Alguns, inclusive, se preocupam, infelizmente, mais com as previsões e outras curiosidades, sobretudo agora nesse momento de pandemia, né, do Covid-19. Como se explica então que os espíritos reconhecidos, tá, como superiores, eles não estejam sempre de acordo e parecem então que se contradizem? É simples e bem básico, tá? Espíritos superiores jamais se contradizem na sua mensagem. A maneira que transmitem pode até variar, mas a contradição é aparente. A ideia fundamental é sempre a mesma, tá? Basta prestar atenção. Bom, quando os espíritos se comunicam através de médiuns, eles passam então a ideia, tá? E o médium transmite, de acordo, é claro, com suas condições pessoais, condições íntimas, né? De acordo com o seu interior, com a sua moralidade, uma série de outros detalhes. Ou seja, a comunicação sempre vai ter alguma coisa do médium. Desde os tempos antigos, desde mensagens, né, já conhecidas por todos nós, tá bom? Bom, e assim, né, nós temos que as reuniões que se dedicam a conversar as mensagens dos espíritos, gente, elas precisam ser sérias, muito sérias, com critérios bem definidos, tá? Com objetivos, inclusive, muito maiores do que a mera curiosidade, né? Muitos só estão curiosos com o fenômeno. É triste, mas é verdade. Assistimos diariamente médios, inclusive aí ao vivo, né, pela internet, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, né, das pessoas saindo menos, estão prestando atenção mais naquilo que acontece de forma virtual, né? Incorporações com milhares de espectadores online, psicofonias. A grande maioria que assiste está mais interessada nas previsões, por exemplo, né, do futuro, que nos alertas sobre a atual condição e a melhoria moral da humanidade e de cada um de nós, no aspecto coletivo e no aspecto individual. Muita gente está mais preocupada, por exemplo, com o quê? Com os tais dias escuros, né, que a gente já escutou falar aí, portais dimensionais, naves alienígenas, do que com os alertas sobre as nossas condutas, sobre a nossa maneira de viver. As comunicações ao vivo, então, sempre destacam, né, que nós temos visto aí, né, pela internet, a importância de praticarmos a paz, o amor, a caridade, o perdão, a razão.
né, de praticar os ensinamentos de Jesus. O povo assiste, mas não pratica. Tá? Essa é a verdade, né? O que é falado lá, mais importante. Eles se preocupam com outras coisas. Bom, nas redes sociais, inclusive, mesmo vendo tudo isso aí, essas mensagens lindíssimas, né, e ricas, né, em sua grande maioria, as pessoas assistem aquilo ali, se maravilha, acham legal, né, ou então vai, assiste um culto online, ou então assiste uma missa e tal, e logo daqui a pouco, no segundo ou simultaneamente, estão praticando lá comportamentos horríveis. Né? É xingamento, acusações, para tudo quanto é lado, né? Principalmente por motivos políticos, futebolísticos ou outros maias aí, né, que tem, né, outros devaneios, né, variados. Né? Bom, essas pessoas ainda assim se dizem evoluídas, espiritualizadas, né, porque às vezes praticam rituais, né, então estão achando que estão com a bola toda, que frequentam casas espíritas, né, igrejas, né, participam de cultos. Mas e aí a prática? E a obra? Como é que fica? Então essas pessoas deveriam começar a gerar um tipo de energia muito melhor, bem diferente dessas que estão gerando. Então alguém ainda tem dúvida que esse tipo de energia ruim, que acaba sendo gerada por essa brigalhada toda, essa discussão toda, colabora com o cenário caótico atual? Bom, gente, enquanto isso, os espíritos sérios têm muito trabalho, né? Afinal de contas, quem vocês acham que vão atender as nossas súplicas, rogativas, orações, preces, rezas a Deus? Inclusive, o espírito de São Luís, lá da Revista Espírita de 1859, nos alerta, né, para alguns pontos que podemos observar para não sermos enganados pelos nossos comportamentos, né, e até por algumas mensagens, que tem uma ou outra aí que às vezes, né, tem essa questão, né, meio duvidosa. Bom, então com relação a esses alertas, né, de São Luís, eu amplio um pouquinho aqui enquanto eu falo mais um pouco, aí vocês vão podendo ver. Então eu deixo aqui nesse quadro, tá, todos eles, mas vou destacar apenas dois, até por causa do nosso tempo. São Luís nos alerta que, por exemplo, os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se sobre o que não sabem. Tá? E também, né, outra coisa, que está aí no quadrinho, os maus falam de tudo com segurança, né, com aquela aparente firmeza, sem se importar com a verdade. Atacam, xingam, né, cometem injustiça. Então, toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso revela a fraude. Se o espírito se apresenta como esclarecido, vamos refletir sobre o que diz São Luís, tanto para as mensagens mediúnicas, como também para nossos próprios comportamentos. Vamos evitar, gente, então o quê? A raiva, o ódio, a histeria. Tá bom? Então vamos evitar, né, essas situações todas. Né? Estamos aqui falando dessa questão das mensagens, de como a gente recebe, como a gente interpreta, como saber, né, que tipo de a fonte, que tipo de espírito, né, moralidade e tudo mais. Tá? E aí, dando sequência a esse assunto, né, nós temos que outra situação importante, tá? Essa situação aí da loucura. Tá? E a maneira, então, como lidamos com tudo isso que estamos vivendo, né? Está relacionado com esse ponto agora que nós vamos destacar. Que estamos vivendo aí com a pandemia, por exemplo. Com as situações da vida, inclusive os problemas. É muito importante, tá? É muito importante. Então, diante das situações novas, tá, e dos problemas, é extremamente importante pôr em prática a experiência de vida, a nossa religião, tá? Os ensinamentos de Jesus, enfim, toda a nossa bagagem. Agora, né, em certos momentos,
é que nós temos que botar o quê? Em prática. Mas é a prova, não é isso? Vamos ser provados, experimentados. Bom, mas é o que menos fazemos, infelizmente, quando o bicho pega, quando as coisas acontecem, quando o desespero bate à nossa porta. Alguém já reparou isso, por acaso? Então Kardec, né, ele diz que todas as grandes preocupações intelectuais podem nos levar à loucura. Pois é. E aqui, inclusive, tem, né, o quadrinho que eu vou ampliar novamente para que vocês vejam, enquanto eu falo mais um pouco. Então, a maneira que nós lidamos com isso, né? A loucura, gente, é um sentimento ou sensação que faz a pessoa perder a razão. René Descartes, né, um grande filósofo, já de tempos bem mais recentes, comparado, por exemplo, a Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Então René Descartes diz que se minha existência é garantida por meu pensamento, eu que penso, eu não posso estar louco. A loucura, então, ela tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que torna o quê? Torna mais ou menos acessível a determinadas impressões, né? Questões, situações que estamos vivenciando. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 28 desse livro, ele diz que ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Tá? Então, decepções, desgraças, contrariedades afetivas são ao mesmo tempo o quê? As causas mais frequentes de depressão, de suicídio e também de loucura. Tá? Isso falando dessas questões principais, desses problemas, que há outros também. Bom, o pensamento, então nós temos ainda o pavor, tá? Por mais uma questão, dentre outras. O pensamento sombrio, ele adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Toda religião é válida se fizer de cada pessoa alguém melhor, principalmente no enfrentamento a essas questões, né, de depressão, de suicídio, né, de loucura, face ao momento crítico que a pessoa vive. E segundo Kardec, o espiritismo, né, é um preservativo contra a loucura. Tá? Então, não é o dom da mediunidade, tá? Aproveitando esse aspecto da loucura, né? Não é o dom da mediunidade que causa problemas para o médium, mas sim o quê? A vida que ele leva, os pensamentos que ele produz. O verdadeiro espírito e também os verdadeiros adeptos de outras religiões espiritualistas, né, que são as religiões, né, cristãs, né, porque acreditam em alma, acreditam, né, na questão do céu, do inferno, anjos e demônios. Então, nós temos que elas só são, né, você só é verdadeiro adepto, cultua aquilo ali que nós tentamos ser, tá? Mas você só chega mais perto disso, tá, dos preceitos, quando conseguimos compreender que a vida é tão curta e tão fugaz que as atribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Você não tem sempre alegria, né? Sempre tristeza. Você tem momentos de alegria, momentos de tristeza. A felicidade nesse mundo, ela não tem não é uma linha reta. Bom, então nós temos que na conclusão já, né, o estudo está bom, está gostoso, está desenvolvendo, mas já chegamos aqui na parte final, né, o pessoal do chat. Bom, os espíritos, então, gente, são o homem, né, nós, sem o corpo material. Portanto, as pessoas, né, no mundo espiritual, né, os espíritos são as pessoas. Então, continuamos a ser nós mesmos, só que sem um corpo físico.
carregando as nossas qualidades, nossas virtudes, nossos vícios, nossos defeitos. Então a maneira como vivemos e enxergamos a vida não mudará de forma alguma com a morte. A morte é a morte física, do corpo físico. É importante viver bem, então, lidando com as atribulações, buscando compreensão, buscando paz, buscando resignação. Tá? E é importante viver bem, né? Então, lidando com essa questão, com essas questões todas, esses problemas, as questões problemáticas. É como disse Jesus: bem-aventurados aos que sofrem, pois é deles o reino dos céus. Não é? Enfrentar com resignação, com fé, os problemas que vivemos e agradecer pelos momentos de alegria e felicidade. O importante é não se revoltar com os acontecimentos da vida, com os problemas, e sim o quê? Saber o quê? Com relação às mensagens, né? Interpretar os espíritos, conhecê-los, tá? As pessoas também, né? E a nós mesmos, com o maior grau de razão, de equilíbrio, de bom senso e boa vontade. E agora nós vamos partir, após a nossa conversa, para a nossa prece de encerramento do estudo de hoje. Tá bom, gente? Então vamos para a nossa prece. E agora, para encerrar, vamos à nossa prece, né? Final, tá? Do estudo da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, agradecer pela oportunidade que tivemos de conversar, de aprender mais um pouco, pedir sempre a proteção da espiritualidade amiga, de Deus, de Mestre Jesus, e vamos pedir também para que o estudo da noite de hoje também possa ser lembrado por nós sempre que nós necessitarmos. Vamos lembrar sempre de dar o nosso melhor, né? Nos momentos mais difíceis, e que para isso possamos contar com a ajuda dos nossos irmãos, amigos e mentores espirituais, e principalmente de Deus. Que assim seja, pedindo sempre a proteção. Vamos encerrar esse estudo da noite de hoje, esta nossa conversa. Graças a Deus. Não é, pessoal? E então, agradeço a oportunidade de todos vocês, né, que assistiram a esse vídeo. Tá? Vamos nos inscrever no canal BBM TV e vamos curtir esse vídeo e também todos os outros demais vídeos do canal. Tá bom, gente? Quem não conseguiu ver os quadrinhos, né, que de repente passou muito rápido, não conseguiu ler direito, pode ir revendo o estudo e pausando para poder ler melhor o quadro, tá bom? Bom final de semana para todos vocês, tá? Até a próxima, até o próximo estudo, até a nossa próxima conversa, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus, tá? E até a próxima. Tchau, gente. Música